Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre radionovela. Vocês já podem ver que eu estou aqui com o fone hoje mais pertinho de mim e hoje nós vamos ter aí uma aula um pouco diferenciada. Por quê? Porque a gente vai agora ter a sensação da radionovela. Então, a partir de agora vocês vão apenas ouvir a minha voz. Pois é. Sabe por quê? Porque vocês vão ter agora a noção um pouquinho de como vai funcionar esta radionovela e de como nós, consumidores agora deste atual produto, vamos nos sentir. Mas, professora, hoje em dia a gente tem os podcasts. É a mesma coisa? Pois é. A gente vai ter essa sensação um pouquinho de ser mais um podcast do que uma radionovela, mas ao mesmo tempo vocês vão estar aí nessa imersão que é super importante, principalmente se tratando de arte. É super importante vocês terem essa imersão no conteúdo. Então, vamos lá. A partir de agora, não tem nada. Peguem lá a página 11 do nosso terceiro bloco. Radionovela. Dramalhão que marcou época. A novela Direito de Nascer, escrita por Félix Kegner, vinculada numa rádio cubana, nasceu imensa, com 314 capítulos. Foram 3 anos de radiação e a trama alcançou o sucesso proporcional a seu tamanho em toda a América Latina. No Brasil, ela chegou em 1951, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com tradução e adaptação de Eurico Dutra. Seu sucesso em nosso país foi espetacular, no rádio e mais tarde em versões para televisão em 1964 e em 1978, na TV Tupi, e em 2001 no Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Então vamos lá, galera, nós vimos aqui que os dramalhões que marcaram época vieram de outros países e aí sim se popularizaram aqui no Brasil, como no caso dos folhetins. Então, vamos pensar um pouquinho em uma situação, tudo bem? Eu vou bolar aqui um pequeno texto para vocês. Vamos ver como é que vocês vão interpretar isso. E aí eu quero entrar em discussões com vocês sobre esses temas. O que houve? O que houve com a rainha? Não é isso. A bebida. Caro Hamlet. A bebida. Envenenada. Ó, vilania, fechem as portas. Traição! Procuremos o culpado. Aqui, Hamlet. Aqui. Está perdido. Nada no mundo existe que te salve. Não tem nem meia hora mais de vida. O instrumento fatal se acha em tuas mãos, sem guarda, envenenado. Minha astúcia se virou contra mim. Jazo por terra para sempre. Tua mãe envenenada. Não posso mais. O rei é ele o culpado. A ponta envenenada. Então o veneno prossegue em teu trabalho. Traição! Traição! Incestuosos assassinos dinamarquês maldito. Bebe tua parte também. Contém a tua pérola. Vai com tua mãe. É justo. É justo. O veneno, ele mesmo prepara. Perdoe-nos agora, nobre Hamlet, que minha morte e a de meu pai não caiam sobre ti, e nem a tua sobre mim. O céu te absorva. Sigo-te. Estou morto. Horácio, infeliz. Mãe, adeus, adeus, vós que empalideceis a catástrofe, não passais de mudos assistentes dessa cena. O tempo me sobressai, que a morte, Beling, não conheces contemplação, e é rim
sempre rigorosa. Não podes contar-nos que importa, Horácio. Eu morro, mas tu vives, perante descontentes. Justifica-me a minha causa. Tadã! Eu li aqui um trechinho para vocês de Hamlet, tentando interpretar aqui no máximo 2 personagens, que são o Hamlet e o Laertes, tudo bem? Então, dá na primeira fase, quando a rainha morre e ela fala que a bebida, que foi essa contemplação, né, esse ato de estar ali tendo essa morte por causa da bebida, e aí todos são envenenados, tanto Laerte quanto Hamlet, que também é envenenado com a espada, as pessoas bebem o veneno também, então tem toda essa dramaticidade. Quando a gente está falando de um texto que foi escrito para ser interpretado de uma forma diferente de que seria interpretada, por exemplo, em um filme, são várias coisas que são colocadas ali. Então, ao mesmo tempo, nós temos som de batida, sons de água, e outras sonoridades que são precisas ali serem feitas para que tudo ocorra bem, como às vezes as pessoas faziam o cavalo, que tinha tipo... Ou que algumas pessoas faziam o som do trovão e ficava aquele som de chuva. Então, todas essas sonoridades eram fundamentais para que aquela radionovela acontecesse. Então, além de toda a atuação e de toda aquela coisa que precisa estar presente para trazer uma cena, e até aí eu posso até fazer outra cena para vocês, um pouco mais atual e um pouco menos dramática, talvez. Minha mente ainda girava tonta, cheia de imagens que eu não conseguia entender e algumas que eu lutava para reprimir. No início nada parecia claro, mas à medida que me aproximava aos poucos da inconsciência, algumas certezas tornavam-se evidentes. De 3 coisas eu estava convicta. Primeira, Edward era um vampiro. Segunda, havia uma parte dele, eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede do meu sangue. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. Entenderam? Tipo, quando você tá fazendo uma atuação, você precisa ter entonações diferentes para cada momento. Então, por exemplo, aqui a Bella tava tendo simplesmente uma epifania. Ela tava tendo ali, as coisas estavam se encaixando e ela descobriu que o Edward era um vampiro. Então, o que isso precisa ser feito? A partir deste momento, ela tem uma decisão a tomar. Ou ela vai se afastar, ou ela vai se aproximar dele. Então, isso tudo, essa resolução que ela tem, você precisa entender o personagem para conseguir fazer essa interpretação quando a gente fala de novelas, sabe? Então, quando ela tem essa resolução dela, a gente tem ali uma das soluções, que são ou ela vai simplesmente se apaixonar e deixar isso correr, de acordo com que ela já sentia uma certa atração por ele, ou ela simplesmente precisa se afastar porque aquele mundo está muito louco. Mas, ao mesmo tempo, ela já também realiza na terceira e última, que é que ela está apaixonada por ele. Então, ao mesmo tempo, ela sente esse pesar de não saber o que fazer. Então, tudo isso, quando você está fazendo a leitura de um texto que você já conhece o personagem, você precisa trazer. Não é só pegar e dar uma lida no texto e falar assim, estou entendendo. Não, precisa haver ali um diálogo. E isso tudo a gente pode entender quanto mais a gente lê, mais a gente entra no personagem, mais a gente se identifica com alguns personagens. Então, por exemplo, se eu estou lendo aqui uma outra série, Harry Potter. Se eu estou lendo Harry Potter e eu preciso me identificar com algum personagem, ou de certa forma a gente já começa se identificando com algum personagem, tipo Hermione Granger ou Neville Longbottom, não só necessariamente o protagonista que é o Harry, mas os outros também são de extrema importância. Então, quando a gente se aproxima mais dessas personagens, a gente consegue criar vínculos e aí a gente entende como interpretá-los.
Por isso que os roteiros precisam ser lidos previamente para que assim os atores consigam ver como atingir aquele personagem e como fazer ele vir à vida real. Quando você está fazendo uma radionovela, as coisas não podem ser tão diferentes, porque querendo ou não, é uma atuação. Vocês viram aqui minhas atuações e não eu executando essas atuações de forma como se fosse um filme ou uma série. Tudo bem? Dando sequência. Inventor de ilusões. Felix Kärtner é um novelista do tempo das máquinas de escrever, de onde saíram mais do que escritos, saíram histórias de romance, amor, medo de traição e entre outros. Tudo bem? O início da carreira de Felix Kärtner participou de um programa infantil matinal no qual adaptava e contava as histórias que tinham ouvido quando criança, com a estrela de El Derecho de Nacer. A sua primeira radionovela nascia um escritor de conhecimento internacional. Então, assim, tudo pode se tornar uma radionovela? Teoricamente, sim, porque hoje em dia nós temos até os livros narrados, dependendo de como você consegue fazer com que eles funcionem, tudo bem? Porque quando você está lendo, a dinâmica é totalmente diferente de quando você está vendo e de quando você está ouvindo. Então, você precisa de atitudes diferentes para fazer aquilo dar certo. Lá na página 12, nós temos uma vivência e registro em arte, que são 4 perguntinhas para vocês discutirem, tudo bem? E ainda, na página 12, nós temos um romance sobre novelas, ambientado na cidade de Lima, no Peru, nos anos de 1950 e tratando de um amor proibido entre um jovem e sua tia mais velha. O livro Tia Júlia e o Escrivinhador chama a atenção por abordar de forma bem humorada o universo das novelas de rádio, muito populares na época. Então aqui também a gente tem nesse textinho a fala ali no último parágrafo. O livro foi adaptado para o cinema, leitura e artes cênicas em filme lançado no Brasil com o mesmo nome, título original Turning Tomorrow, com Keanu Reeves. Então vocês podem assistir o filme para vocês darem aí uma entendidinha melhor, porque o Varguinhas, que é o personagem central, trabalha numa rádio onde conhece Pedro Camacho, o autor de novelas com enredos mirabolantes, e no texto o leitor tem acesso a novelas de Camacho narrada em capítulos alternados com a trama principal, que se trata da aventura apaixonada dele. Então, assim, é legal vocês assistirem, por um lado, para conseguir entender mais como é que funciona esse lance das novelas de rádio, porque, querendo ou não, é um ator super consagrado, Keanu Reeves, e vocês vão entender e vão conseguir se identificar melhor, certo? Então, deem uma lidinha no texto da página 12 também. Lá na página 13, nós temos histórias de vida com som e muita música. Se a televisão tem imagem, o rádio tem a rapidez. E ainda hoje, nesses tempos de tecnologia tão avançadas, ele se mostra um veículo rápido para transmitir notícias. Seus repórteres podem entrar no ar falando de um telefone móvel e comentar as condições climáticas e as opções de trânsito, as ocorrências que geram notícias interessantes para o público e divulgar conteúdos de serviços comunitários e muito mais. O rádio é o teatro da vida expresso por sons e muita música. Então, assim, até hoje, se vocês mudarem numa estação de rádio, eu gosto muito de ouvir a Kiss por causa dos classic rocks, obviamente, mas eles também têm muita informação. Eu lembro que eu ia pra faculdade, às vezes, ouvindo rádio pra ter informação sobre o trânsito, pra ter informação sobre o metrô, pra ter informação sobre o que estava acontecendo no mundo naquele dia. Então, assim, era muito importante pra mim, porque também quando eu ia trabalhar eu fazia a mesma coisa. Eu ficava ouvindo, porque senão eu poderia me atrasar, ou poderia pegar algum trânsito ou algum acidente que não me fizesse chegar a tempo. Então, assim, as transmissões de rádio com essas notícias ainda são bem importantes e as pessoas ainda escutam muito. Mas diminuiu muito os consumos com isso, com os podcasts, com os programas, com as plataformas de música. Depende. Porque quando você ouve um podcast, você está direcionando a sua atenção para algo que você precisa saber ou que você gostar de saber. Então, é uma curiosidade. Você vai lá ouvir um podcast, é diferente de ouvir, por exemplo, uma aula. Uma aula você, teoricamente, é obrigado a assistir. Um podcast você vai porque você gosta. Então,
Aí nós temos, em contrapartida, pessoas que escutam o rádio para saber de notícias, pessoas que escutam o rádio para conhecer músicas novas, que algumas vezes as plataformas mesmo não informam o que acontece. Então, nós temos aí uma divisão de águas bem clara quando vem a forma de ouvir o rádio para entender algo. Tudo bem? O rádio oferece diversão, entretenimento e companhia. Ele proporciona aos ouvintes a sensação de ter alguém ao seu lado em casa, no trabalho e no carro. O rádio é ainda um veículo que permite a participação do público que telefona ou manda mensagens sugerindo ou influenciando na programação. Então, tem muitas pessoas, tem muitas rádios que falam para ligar, escolher sua música, fala para votar. Tem rádio que tem aqueles programas de tipo, me liga que a gente conversa. E aí as pessoas contam, às vezes, casos que aconteceram com elas na vida. Nos Estados Unidos tem bastante isso, que é uns programas de rádio que ligam para falar, às vezes, de relações amorosas e as pessoas ficam lá conversando e tentando chegar. E aí tem toda aquela coisa do apelo do público, que também quer interferir naquela coisa, liga para falar com o outro. Ou teve casos também que as pessoas ligavam e pediam música para oferecer para a namorada que estava longe, então eles ligavam, e aí ligavam para a namorada, olha, liga no rádio e tal, e escuta o que eles vão dizer. Daí na rádio eles faziam aquela coisa de tipo, o Ross quer desejar esta música, essa mensagem para Rachel. Então aí começa a tocar a música e tipo, coraçõezinhos. Então, aqui nesse primeiro textinho, Histórias da Vida com muito som e muita música, a gente tem aí essa trajetória do rádio, como ele começou a convidar pessoas, como fazia as pessoas entrarem cada vez mais neste universo aí que as pessoas acabavam escutando massivamente, porque era o que tinha ali disponível. Tudo bem? No texto ao lado, Conversa de Rádio. Um filme impressionante que se passa quase todo num estúdio de rádio, com uma forte carga dramática e um final surpreendente. Assim é Talk Radio, Verdades que Matam, produção de 1988 com base na peça de mesmo nome dirigido por Oliver Stone. Então, assim, nós temos hoje em dia alguns filmes que têm assim essa carga de rádio e tudo mais. Um deles é esse daqui que fala, né, o Talk Radio, Verdades que Matam. E o outro que eu gosto bastante por causa da trilha sonora é Radio Rock, que é a rádio do rock. Então, é um filme, assim, bizarro, que tem algumas ceninhas até impróprias, de certa forma, mas eles fazem aquela coisa de transmitir rock pelo rádio, que era uma coisa que não era permitida muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com um estilo mais popzinho, com aquela coisa mais baby. E aí, de repente, vieram esses caras que dentro de um navio montaram a rádio deles e eles tocavam rock and roll e várias músicas desse estilo diferente, e até alguns popzinhos, mas eles eram uma rádio pirata, então é bem legal. Eu vou deixar para vocês nos cards e vou ver se eu consigo o trailer para vocês darem uma assistidinha e entenderem um pouquinho da trama. Não precisa assistir o filme se não quiserem, porque ele também é um filme de certa forma um pouco pesado, mas vale muito a pena quem conseguir. E aqui nesse daqui que nós temos no texto, no Talk Radio, esse locutor, que é interpretado pelo Eric Bogosian, ele começa a receber algumas ameaças depois de rebater. Alguns clientes ligavam e ele simplesmente era um grosso, sabe? Então ele começou a receber ameaças e aí tipo a história vem se desenvolvendo em torno da personalidade que acabou afetando outras pessoas. Então é um filme bem legal também. Lá na página 14 nós temos uma vivência e registro em arte, que é uma história narrada. O que fazer? Pesquisar a história do rádio no Brasil, um período grande demais, improvisações, muita criatividade. Então, aqui na página 14 nós temos vivência e registro em arte, uma história narrada, e aí nós temos o que fazer e que teoricamente está falando para fazer uma pesquisa, tudo bem? Então vocês vão fazer aqui uma pesquisazinha bem pequena mesmo, não precisa ser algo extenso. Eu quero que vocês escrevam para mim quais as radionovelas que foram famosas no Brasil. Eu quero pelo menos 2, tudo bem?
E aí vocês podem ficar um pouquinho mais tranquilos. Eu quero só que vocês deem uma aprofundadinha nisso daí, mas não precisa ser muito. É importante sim vocês darem uma olhadinha para saber um pouquinho mais. Aí aqui ao lado nós temos Ari Barroso, conhecido por compor canções marcantes como Aquarela do Brasil, e ele teve um papel significativo na história do rádio brasileiro com seus programas de calouros. Então, galera, lembra que a gente viu lá nas páginas anteriores que teve programa de auditório e aí nós tínhamos lá nos programas de auditórios os calouros também e tudo mais? Então, nos rádios aconteciam as mesmas coisas. Então, todas essas coisas que aconteciam nos rádios, esses programas de calouros, essas coisas sensacionalistas, aconteciam nos rádios e depois elas foram para a TV. Por isso que as TVs grudam tanto as pessoas, porque as pessoas já estavam acostumadas com um tipo e quando elas passaram a ver, então, ficou ainda mais emocionante, porque aquela coisa que ficava na imaginação passou a ser mais visual. E aí as pessoas acabam deixando um pouquinho a imaginação de lado também. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas tudo tem o seu ponto positivo, principalmente na radionovela. Tudo bem? Então não deixem de ler aqui o textinho sobre Ari Barroso também. Lá na página 15, eu sei, a gente tá falando muitas páginas de uma vez, mas como eles têm meio que tudo a ver, eu vou dar essa aula um pouquinho mais direta, tudo bem? A sonoplastia. Galera, como eu disse, nas rádios novelas, eles precisavam ter todo o ambiente e o clima. Então, todas aquelas sonoplastias que eles faziam, que agora sim nós vamos dar essa nomenclatura de sonoplastia, todos aqueles sons, aqueles ruídos que eles faziam, entra aqui nessa parte. Então, desde o cavalo, até a chuva, até a água, até o som de um tiro, até nem que seja alguém batendo em alguma coisa ou quebrando algo. Então, todas essas sonoplastias fazem parte da atuação e da emoção que eles vão dar para aquela cena. E essa sonoplastia vem evoluindo junto com essas atuações. Então, por exemplo, eu tenho a sonoplastia na radionovela, mas eu também tenho a sonoplastia na telenovela, eu tenho a sonoplastia nos filmes, eu tenho a sonoplastia nos programas de auditório. Então, a sonoplastia veio para ficar desde o cinema antigo. Tudo bem que a gente tinha ali a sonoplastia acontecendo em tempo real e depois a gente tinha a sonoplastia acontecendo nos estúdios. Tudo bem? E aí essa sonoplastia, logo no primeiro capítulo, pega ali e grifa, tudo bem? Porque vai ser importante para isso. A sonoplastia cria ilusões por meio de efeitos sonoros. Ela envolve a reconstituição em estúdio dos sons que acompanham a ação e os diálogos. Então, por exemplo, se a gente está brigando numa cena e eu preciso dessa sonoplastia, que som vai ter? Vai ter som de alguém batendo, vai ter som de soco, vai ter som de um monte de coisa que vai acontecer para aquela cena se tornar mais real ainda. Do mesmo jeito que quando as pessoas fazem uma cena de tiro, por exemplo, ou de uma espada cortando alguma coisa, tem toda uma sonoplastia. Tudo bem? Dentro das animações em geral, a gente tem todo um trabalho de sonoplastia, todo um trabalho de dublagem e todo isso feito no âmbito dentro de uma cabine. Tudo bem? Então, o trabalho de um sonoplasta ou de um técnico de som também é super importante, porque são eles que vão ajudar tudo isso a funcionar e toda aquela dramaticidade acontecer. Então, toda essa ambientação que o sonoplasta dá é porque realmente é necessário para aquelas cenas. Então, não adianta só ter uma bela cena e uma bela atuação, e quando você precisa criar aquele mundo, aquele ruído, aquela coisa toda, você não vai ter. Então, por exemplo, se eu reconstituísse a cena da Bela, que eu acabei de ler para vocês, de uma forma que seja diferenciada, que vocês não só vejam, mas que vocês também consigam entender a sonoplastia dela, talvez fique um tanto diferente. Então, eu vou tentar reproduzir ela para vocês. Minha mente ainda estava tonta, cheia de imagens que eu não conseguia entender e algumas que eu lutava para reprimir. No início nada parecia claro, mas à medida que eu me aproximava aos poucos da inconsciência, algumas certezas tornaram-se evidentes. De 3 coisas eu estava convicta. A primeira
Eduardo era vampiro. A segunda, havia uma parte dele e eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha sede do meu sangue. E a terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonada por ele. Então vocês sacaram, tipo, que alguns ruídos que fazem a cena parecer um pouco mais real, tipo um farfalhar de tecido, quando você coloca a cabeça assim no travesseiro, você dá aquela mexida, porque ao mesmo tempo ela fala ali que ela tava quase indo à inconsciência, então ela tava indo dormir. E aí ela tem todos esses trejeitos para dar mais ênfase àquela cena. Tudo bem? Isso tudo é sonoplastia. E isso é uma sonoplastia bem básica, tá, gente? Não é nada muito elaborado, mas é lógico que tem as coisas muito mais elaboradas. Aí ao texto ao lado, na página 15, ainda a gente tem um trabalho efervescente. Pouca gente sabe, mas é bem pouco tempo o som de um comprimido efervescente jogado num copo de água era o jeito que o sonoplasta encontrava para simular um ataque de formigas. Então, olha só a criatividade da galera. Não é só você saber que certa coisa tem um som, tipo uma palma ou bater numa janela. Você também tem que saber quais os ruídos que podem ser utilizados naquela cena. Então, assim, do mesmo jeito que quando você bate 2 dedos assim, rapidinho, na palma da mão, você pode produzir algumas gotas de chuva, ou que você pode bater os dedos e formar o trote de um cavalo, ou que se você balançar um caderno, pode ser até um coisa batendo assim, sabe? Tipo, de chuva, de vento se aproximando, ou quando você faz um para ser o som do vento passando ali. Então, tudo isso é projetado de acordo com o que o sonoplasta estuda para fazer. Então, ele presta atenção em todos os sons para aquilo dar certo. Tudo bem? Aí aqui na página 16 a gente tem nossa equipe de sonoplastia. O que fazer? Criar uma radionovela e os efeitos de sonoplastia. Silêncio no estúdio, agora é hora de começar a gravação. Galera, vocês vão fazer essa página, mas vocês vão fazer ela de modo diferente. Vocês estão vendo aqui como o meu podcast, minha radionovela, está funcionando. Então vocês vão criar basicamente a mesma coisa, só que bem mais curto. Eu quero que vocês façam aí em torno de uns 15 segundos no máximo, com uma sonoplastia. Então, por exemplo, ela derrubou um copo de água. E aí, como que vocês conseguem fazer essa sonoplastia? Vocês vão dar o título de ela, por exemplo, o que vocês decidirem fazer. Então, ela derrubou um copo de água. Como que vocês vão fazer a sonoplastia disso? E aí vocês percebem que também tem uma narração. Ela derrubou um copo de água. Ou ele deu um soco muito forte em alguma coisa, numa árvore e rachou. Daí você, como que você vai fazer essa sonoplastia? Tudo bem? E aí é isso que vocês vão me entregar, certo? Diferente aqui um pouquinho, mas ao mesmo tempo igual. Então, por hoje, nós vamos parar aqui, galera, na página 16. Espero que todos compreendam e quem não entendeu alguma coisa, por favor, mande para mim que eu vou estar esperando. Tenha uma ótima semana e tchau!